Sei lá. Bom, acho que agora... Iago, você ainda está aí? Acho que Dona, ele saiu? Então, pode ser que ele tenha sido derrubado mesmo. Por que será? Ah, gente, eu não sei. Bom, eu pedi para ele voltar. Vamos ver. Vou até aqui no grupo. Voltei. Voltou? Ai, que bom. Terceira vez eu não sei por que eu caí. Tipo, não sei por que tava aparecendo isso, sendo que eu tô com o e-mail institucional certinho. Eu também não sei, mas aí, como eu achei interessante que ele avisou quem seria derrubado, achei melhor te avisar também. Então, vamos lá, gente. Coisas das tecnologias. Então, ficou faltando para a gente encerrar essa primeira parte da Índia, falar da questão da Caxemira, né? Que até na aula passada eu tinha mostrado o mapinha para vocês, né? Que a gente falou dessa região aqui, que é a região dos Sikhi, eu acho. né? Acho que eu tô falando errado. Isso, Sikhis, né? Que é a região que eles queriam separar, mas que aí aquilo que eu falei para vocês é uma região importante do ponto de vista da produção agropecuária na Índia, então nunca que os indianos vão aceitar que essa galera aqui declare independência e formem um país. E além dessa região, a gente tem a região da Caxemira, né, que fica aqui mais ao norte, que a gente vai entender aí que o Paquistão acaba apoiando essa ideia de tentar fazer parte aí, né, fazer desse movimento. Gente, quem que é Matheus Oliveira? Vocês conhecem? Deus. Acho que eu mal tenho um Matheus grandão na sala. Que estranho. Ele estava no presencial, Dona. Ele falou na aula de história que o e-mail dele não tá dando certo institucional. Ah, entendi. Bom, sumiu aqui. Deixa eu ver. Matheus, você está aí? Matheus Oliveira. Matheus, se você não tiver com o microfone, escreve no chat para mim. Você não estava frequentando presencial? Oi, dona. Você não estava indo no presencial? Ah, tá. Mas aí, sei lá, cansei. Ah, cansou. Eu achei que você estava com problema de acesso. Então, o problema não era acesso. Interessante. Mas depois a gente conversa. Não, eu tava com problema pra fazer as lições no negócio lá. Tá, depois a gente conversa então, Matheus. Tá. E assim, ó, você tá só 12 minutos atrasado, então a próxima não entra, beleza? Pessoal, vamos lá então. A gente está aqui falando então dessa questão da Caxemira, né? Essa região é uma região que que traz um conflito entre os povos hindus, né? Então, os indianos, a maioria ali indiana, e os muçulmanos, né? Que a gente já viu por algum motivo minha tela mudou, mas vamos lá. Que a gente já viu lá no início, quando a gente estava falando do processo de independência da Índia, a gente já percebeu que, justamente por conta dessas características religiosas, étnico-religiosas, meio que o território já foi separado e a galera, né, os muçulmanos se concentraram em duas regiões específicas e a maior parte do território acabou ficando na mão do grupo étnico-religioso aí que praticava o hinduísmo, né? Então, só que essa região, que é a região da Caxemira, é uma região que tem um pouco de desentendimento, por quê? 2/3 dessa região, ou seja, mais da metade desse território, que é alvo da disputa, ele é controlado pela Índia, né? E a Índia, ela não quer abrir mão daquela região por
de maneira nenhuma. É território indiano, a gente volta naquilo que eu até comentei na aula passada. Nenhum país em sã consciência quer perder território, pessoal. Então, uma vez aquele território fazendo parte, né, do determinado Estado-nação, ninguém vai abrir mão de maneira fácil, sem brigar, sem disputar, tá? Então, é a mesma coisa lá da questão da outra área que existe essa vontade de separar da Índia. A região da Caxemira, existe um predomínio ali de uma população muçulmana que gostaria de não fazer parte da Índia, né? Só que os indianos não querem perder aquela porção do território. Só que daí o que acontece? O Paquistão, que é um país de maioria islâmica, né, maioria muçulmana, eles apoiam esses muçulmanos que habitam a região da Caxemira nesse processo de tentar se separar da Índia. Eles dão maior apoio, vamos dizer assim, né? Estão ali torcendo para que isso aconteça. E aí, sabendo, fazendo esse papel de apoiador dos muçulmanos que vivem na região da Caxemira, em 2001, o Paquistão propôs, né, que fosse realizado na Caxemira um plebiscito. E aí, nono ano, vocês já ouviram falar desse nome? O que é plebiscito mesmo? Algum movimento da plebe? Não sei. Ô, galera, plebiscito, a gente falou de plebiscito quando estava falando da saída do Reino Unido da União Europeia. O que é plebiscito? Falou, nossa professora. Pois é. Isso, nossa professora, nossa nono D, que agora eu fiquei até triste. Ninguém lembra? Eu não lembro. Falar. Nossa, também não lembro, não. Professora, ai, eu esqueci, eu acho. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com consultas. Tipo. Sim. Ai, professora, eu esqueci. Que ódio. Consulta. Mas pelo menos você lembrou que tem a ver com alguma consulta. Já fiquei menos triste. Plebiscito, pessoal, lembrando então que é uma consulta popular, que funciona como se fosse uma votação, lembra? Faz uma pergunta, as pessoas vão até o posto de votação e vai responder aquela pergunta que está sendo feita na consulta pública, tá certo? Então, plebiscito é isso. Existe uma pergunta e aí, né, quem está promovendo, organizando o plebiscito, quer que a população se posicione sobre aquele assunto. Então, o Paquistão propôs que se realizasse um plebiscito na região da Caxemira, perguntando para eles em qual país eles queriam viver, né, de qual país eles queriam fazer parte, se da Índia ou se eles queriam, né, ter ali um país próprio, um país muçulmano, e na verdade até existe ali um interesse do Paquistão também de agregar aquela área, né, já que está juntando ali os muçulmanos, tá meio que expandir um pouquinho e pegar aquele pedacinho e virar Paquistão também, e esse pessoal ficar junto desse grupo de muçulmanos. Obviamente, né, pessoal, que a Índia não quis saber de fazer plebiscito. Por quê? Porque ela já sabe que quem vive ali não quer viver na Índia, não quer fazer parte da Índia. Se ela perguntar, vai todo mundo falar, então, Índia, eu não quero mais fazer parte desse país, eu quero fazer parte de outro país. Então, eles vão ter uma resposta da qual eles não vão ficar felizes, eles não querem ouvir essa resposta. Então, obviamente, eles não vão perguntar, né? Então, essa ideia do Paquistão, obviamente, foi descartada, porque, né, vai de encontro aí com os interesses indianos. Além disso, o que deixa essa região, essa disputa dessa região mais perigosa e faz com que o mundo preste atenção no que está acontecendo por ali? Existe aí uma tensão, né, que envolve as questões de deter tecnologias nucleares. Então, aí a gente já está vendo a geopolítica nua e crua acontecendo. O que acontece? Tanto a Índia quanto o Paquistão, elas possuem tecnologia nuclear. E aí, quando a gente fala disso, possui tecnologia nuclear, leia-se, elas conhecem os mecanismos, né, para construir bombas, né, armas nucleares.
E tanto a Índia quanto o Paquistão, eles realizam testes, né, vez ou outra, para demonstrar a sua capacidade tecnológica e a capacidade de destruição das armas que eles produzem, que eles detêm o conhecimento, tá certo? Não sei se alguém... Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas. Por que eu vou fazer uma guerra? Eu me perguntei aqui. Agora, se eu vou matar as pessoas e também a minha população vai morrer. Se eu posso resolver esse conflito falando com as pessoas, em vez de... Antigamente eles não conversavam, eles tacavam a bomba e matavam todo mundo. Aí prejudicava o lado dos outros e o meu lado. Porque também gente o meu povo também morria. Lucas, a gente tem essa ideia, esse seu pensamento, ele tem todo sentido. Tanto é que o que a gente viu no final da Guerra Fria? A gente viu exatamente essa substituição, né, das forças militares para a questão da força econômica na hora de resolver problemas. Então, não importa mais, pelo menos teoricamente, não importa o tamanho do seu exército, importa muito mais o tamanho e a robustez da sua economia. Se você tem dinheiro e tem uma economia bem estruturada, você consegue estabelecer relações com o mundo todo e muitas vezes consegue atender aos seus próprios interesses. Então, o que você falou é verdade. Poxa, eu quero separar ali, eu quero criar um país novo. Aí, para eu conseguir fazer isso, eu parto para a ideia de armas de grande poder de destruição. Se eu uso isso, como você falou, se eu jogar, né, se a Índia ou se o Paquistão resolver usar uma dessas armas, né, nessas disputas, vai sobrar povo e vai sobrar território para eles disputarem? Não vai, né, gente? Então, os outros também. Isso, e vai interferir em quem nem tem nada a ver com o assunto, né? Então, realmente é uma coisa para se pensar. Mas eu vou deixar a Ana falar para a gente retomar aqui a discussão. Pode falar, Ana. Professora, e o pior que as pessoas que realmente estão conflitando, eles não acontece nada com eles, professora. Tipo, quem realmente está, quem realmente está, quem está à frente, sabe, do conflito. Que acho que deve ser o quê? Não, mas também depende, né? Se, exemplo, um país que não tem estrutura, que não tem arma, que não tem nada, quer arrumar briga com o outro e vai pra cima, é óbvio que o outro país vai ganhar, né? O país que tem, tipo, mais estrutura. Não, Iago, mas eu tô falando, tipo assim, eu sou líder de um país e a professora é líder de outro. Ela fala, a gente tá em guerra agora, pronto, acabou. Eu não vou lutar lá. Eu não vou lá pegar uma arma e vou sair no exército. Nem eu. Você também não. A gente vai mandar alguém no nosso lugar, não é? Hã? A gente vai mandar alguém no nosso lugar. A gente só dá a ordem. É bem isso que você falou mesmo. Quem arma os conflitos, quem organiza as tretas, não está necessariamente lá no campo de batalha. Você está correta. Ele mandou o exército, né? Então, assim, tem até uma música... não sei o quanto vocês conhecem, gente. É coisa de gente um pouquinho mais assim da minha idade. Tem uma banda chamada Legião Urbana, não sei se vocês conhecem. Sim, tem uma música chamada A Canção do Senhor da Guerra. E é muito legal. A gente podia até ver da gente ouvir uma hora aí quando porque a gente ainda vai falar de mais disputas, mais tretas aí pelo mundo, e faz a gente pensar justamente nisso. Tem alguém lá articulando e arrumando as tretas, só que na hora de ir para o embate, não são essas pessoas que vão, né? Você manda outros sempre, são outras pessoas que vão morrer, você vai continuar ali de boa, continuando a fomentar essas disputas. Professora, né? que não tem nada a ver, né? Às vezes é um jovem que acabou de fazer 18 anos e tá lá no meio, atirando no outro que... Nem sabe o que tá acontecendo e tá lá. Tem um filme, professora, que eu tava assistindo, eu vi só o finalzinho, que é a amizade entre um soldado israelense com um soldado palestino. Tava vendo o finalzinho. Às vezes os caras nem querem brigar, mas o cara que tá lá em cima, se ele manda, tem que fazer.
É E bem, ele não faz nada, só fica lá, sentado esperando acabar. é bem isso mesmo. E é o que o Lucas falou. Muitas vezes nem sabe, vai para o embate, nem sabe o que está acontecendo, só está obedecendo ordem. Então, esses conflitos é muita coisa. Se a gente começa a fazer a lista do tanto de coisa errada que tem, a gente só vai ficando mais indignado, porque não dava para resolver de outro jeito, precisa realmente todas essas pessoas, né? Quem não nem sabe o que está acontecendo, tá lá atirando um no outro, quanta gente que morre, sem contar os civis, né, gente? As pessoas que moram naquele lugar e não tem para onde ir. Então é realmente muito complicado. A Mas maioria das pessoas, desculpa te cortar, pode falar. quer ficar com a família, ela quer sua casa, ficar com a esposa, com os filhos, ou com os próprios pais, mas isso, ou a pessoa acaba morrendo, às vezes volta para casa, mas aí com uma lesão, até a guerra acabar, não volta. Aí a família fica preocupada, acontece um monte de coisa. Exatamente, a gente, ao longo da história, a gente observa muitas situações como essa, de pessoas que foram servir e defender o seu país e perderam a vida, né, nos mais diferentes conflitos. E eu sei que tem uma parcela da população que acha isso uma atitude de honra, né? Acha honroso, né, perder a vida desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles que nem queriam estar ali. E aí, muitas vezes, não conseguem voltar para suas famílias. Então, é muito bad vibe, sabe? Se a gente fica pensando em como essas coisas se organizam, não tem como não ficar com raiva. eu não sei vocês, mas eu fico pensando, não faz o menor sentido isso, né? Mas vamos só tentar fechar aqui essa ideia da Caxemira. Professor, só uma coisa que eu quero falar. Pode falar, Tem uma Lucas. série que eu vi que teve, eu não lembro o nome, que teve um negócio de guerra. Aí a pessoa voltou e tinha perdido a perna. Aí ela quis se matar porque não queria fazer a família sofrer. Existe até um nome, eu não vou lembrar direitinho, mas tem uma doença associada às pessoas que sobrevivem a situações de conflito e que retornam para suas casas. Eu vou falar aqui grosseiramente, tem um nome certinho, mas é como se fosse um estresse pós-traumático. Então, tem gente que sobrevive aos horrores que eles encontram nos campos de batalha, mas quando volta para casa, não consegue restabelecer a normalidade da sua vida, né? Seja porque acontece muito das pessoas voltarem, né, com alguma marca Sequela? física, alguma sequela, né? Alguma deficiência, né? Porque como pode acontecer de perder, né? Perdeu a perna, perdeu o braço e tudo mais. Acho que é isso aí mesmo, Ana. Transtorno de estresse pós-traumático. Mas também tem aquelas pessoas que voltam fisicamente inteiras, mas está com a cabeça destruída pelas coisas horríveis pelas quais elas passaram ou viram, né, nos campos de batalha. Então, além de tudo, se você conseguir sobreviver, não significa que você vai retomar a sua vida também. Então, assim, eu acho que quem se propõe a ir para esse tipo de atividade, eu acho que tem que ter muita clareza realmente de onde está se colocando, né? De onde a pessoa está entrando, porque pode ser realmente assim irreversível, né? Em alguns casos, não só pela possibilidade de perder a vida, mas pela possibilidade de perder a vida, assim, né? De você não voltar vivo, mas de você perder realmente o sentido da existência, né? Com tanto horror que aquela pessoa vai se deparar. Enfim, né? Zona de guerra é um negócio complicado, gente. Então, assim, ó, vamos só para a gente fechar aqui a questão da Caxemira. O fato dos dois países terem tecnologia para produção de arma nuclear, de volta e meia, eles estarem fazendo alguns testes para demonstrar esse poder, essa capacidade que eles têm em produzir essas armas. Eu não sei, eu acredito que vocês se vocês não viram exatamente da Índia e do Paquistão, provavelmente vocês já viram algum tipo de teste assim como fala,
Coreia do Norte, né? Geralmente eles vão no meio do oceano disparar esse tipo de arma, né? Então, para poder ter uma ideia ali da capacidade destrutiva. E geralmente esses testes assim em alto mar, eles só servem para meio que para assustar mesmo um possível oponente, né? Então, tô aqui fazendo um teste com a minha nova arma nuclear. Se você mexer comigo, pode ser que eu resolva usar essa minha nova arma nuclear no seu território. Professora, é igual criança, né? Isso. Tipo, olha aqui a minha nova arma nuclear. Eu vou tirar aqui no meio para você ver como eu posso. É isso mesmo. Eu posso detonar. É isso mesmo. Então, assim, e aí é aquilo, né? Em sã consciência, quem tiver né, o país que tem uma liderança minimamente lúcida não vai querer expor o seu país, a sua população, a chance de receber uma bomba nuclear na cabeça, né? Fala, Paulo. A senhora falando disso, eu lembrei que igual o Kim Jong-un da Coreia do Norte, ele fazendo teste de bomba nuclear, ele tipo assim, demonstrando que ele fez uma bomba nuclear que chegava até os Estados Unidos. Os caras devem ter ficado com muito medo. Tipo assim, tem uma bomba que chega até você. Só pra, tipo, assustar os caras. Só que... tanto que a gente passou, eu não me recordo agora se foi 2018 ou 2019, passou um ano na tensão entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, com medo, porque tanto a Coreia do Norte tinha arma capaz de acertar o território dos Estados Unidos, quanto o contrário também. Estados Unidos também poderia acertar a Coreia do Norte à distância. Então, ficou um período importante aí como eu disse, não me recordo se foi de 2018 ou 2019, mas os dois, um ameaçando o outro. E assim, e quem está no meio? Por exemplo, o Japão está no meio. Se alguém erra os cálculos e a arma cai no meio do caminho, alguém que nem tem nada a ver com aquilo ia se lascar no meio da história. Então, gente, é muito complicada essa questão das ameaças, tá? E é uma arma que é um tipo de estratégia que é muito utilizada nos dias de hoje, porque diferente do que aconteceu lá nas grandes guerras, hoje se sabe que se a gente começar a bombardear um ou outro, a gente vai perder muito economicamente. Prejuízo econômico, ele é muito mais impactante do que essa necessidade de a gente destruir o outro. Então, obviamente, existe o desenvolvimento tecnológico das armas e tudo mais, mas a ideia é que a gente não use, né? Quem detém esses recursos, que não utilize, porque o depois que é o problema. Né? Os prejuízos que vêm depois de uma disputa mesmo, onde pode existir ali destruição. Então, pode ver que muitos dos conflitos modernos, eles ficam muito nessa questão das ameaças, né? Fica um cutucando o outro para pôr medo, né? E aí, só para a gente ir fechando aqui, a questão dessa tecnologia nuclear. A gente tem no mundo 5 potências nucleares que todo mundo sabe que tem a tecnologia e que possuem armas nucleares, que são aí os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia, a França e a China, tá? Então, assim, basicamente, né, a galera que ganhou a Segunda Guerra Mundial, mais a China. Então, esse pessoal todo aqui tem tecnologia para desenvolver armas nucleares, e eles se colocam totalmente contra, eles repudiam essa ideia de ficar fazendo os testes e ficar um tentando assustar o outro com a sua capacidade de produção de armas, né? E aí, essas 5 potências tentaram, de diversas maneiras, fazer com que esses demais países, né? Então, assim, a gente está falando aqui da Índia e do Paquistão, mas a gente sabe que a Coreia do Norte tem um programa nuclear bem robusto. O Irã é um mistério, na verdade, porque o Irã declara que a tecnologia nuclear que ele possui é para geração de energia, através de usinas nucleares para geração de energia. Só que existe uma desconfiança sobre o governo iraniano, que, na verdade, eles estão desenvolvendo tecnologias de armamento. Então, existe todo um movimento para convencer países
para aderir ao acordo aí de proibição de testes nucleares. Então, para evitar essa coisa de ficar indo no meio do oceano, explodindo ogiva nuclear. Mas nem todo mundo aceita, nem todo mundo quer fazer parte desses acordos, tá? Então, assim, o livro aqui ele fala até 2018, mas a gente pode trazer isso para os dias de hoje. A região da Caxemira, ela ainda é uma região de tensão, de conflito. Não foi possível chegar no acordo, porque a Índia não quer abrir mão e eles também não querem continuar fazendo parte da Índia. E ali é uma região de um possível conflito um pouco mais intenso, além desse medo de uma possível disputa nuclear. Esse medo é um medo real, tá? Pode falar, Paulo. Eu tenho uma pergunta, o que é ogiva nuclear? Ogiva e bomba nuclear é a mesma coisa, tá? Tá. É a bomba mesmo. Eu estava olhando aqui e tá... Eu tinha dado uma olhada aqui e tá meio que escrito assim, o Paquistão empreendeu seu programa nuclear depois que a vizinha e rival Índia se declarou uma potência nuclear. Isso. Então, para eles poderem ficar um usando contra o outro. Se a Índia vem, olha, fica esperto que eu tenho bomba nuclear, o Paquistão vira, eu também tenho. Né? Então, é como a Ana falou, vai ficar lá as duas crianças falando, você vai jogar? Se você jogar, eu também jogo. Que nem aconteceu com os Estados Unidos e a Coreia do Norte. E isso é uma estratégia, pra gente, assim, soa bobo pra caramba, mas que funciona. Ficar só na ameaça funciona também. Funciona, mas não resolve, né? Porque o problema lá da região ainda permanece, não conseguiram resolver e sabe até quando isso vai perdurar. Tá certo? Até aqui, gente. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo. Não. Então, se até aqui tudo bem, a gente vai agora... Opa, pera. Já está aparecendo para vocês aí um outro texto chamado Índia e Economia? Tá. Sim. Então, a gente vai começar a tratar aqui dos aspectos econômicos que aqui a gente vai começar a fazer uns comparativos em relação à China, e a gente vai conseguir identificar que tem algumas coisas, apesar das semelhanças entre os países, existem alguns aspectos onde fica muito evidente para a gente que a Índia realmente é um país inserido no modelo capitalista, principalmente quando a gente começar a identificar as desigualdades socioeconômicas. Então, algumas coisas que a gente não viu na Índia, que a gente não viu na China, a gente vai começar a notar na Índia, tá? Então, uma coisa que eu já tinha comentado com vocês é que a economia da Índia, ela é uma economia, não só a economia, é um país de muitos contrastes. Então, a gente tem regiões que são muito desenvolvidas, onde as pessoas vivem muito bem, e, ao mesmo tempo, existem regiões onde as pessoas vivem de maneira super precária, que a gente até comentou, da questão das moradias, de não ter banheiro, de faltar ali acesso ao básico, né? Acesso aos serviços que são básicos para uma existência digna, né? Então, é um país de extremos. Tem super polos de tecnologia, tem muita tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia que sai da Índia, mas ao mesmo tempo a gente tem ali uma parcela importante do país vivendo em situações de extrema pobreza, tá certo? Professora, Oi. tem um filme na Netflix, eu assisti esse final de semana, chama Uma Skatista Radical, e eles passam na Índia, né? Aí ele fala um pouquinho, eles estão vivendo no contexto ali de casta, que a menina, professora, não vou contar spoiler não, mas o pai da menina, ele é muito assim, sabe? Ele não deixa a mãe dela trabalhar para ajudar em casa, porque ele acha que o povo vai falar que ele é incapaz, ele não deixa a menina andar de skate, porque ele fala que é coisa de menino.
Aí é muito legal, professora. Aí mostra um contexto, assim, de uma pobreza e o sistema de casta também. Que aí tem uma coisa, assim, ali no meio, entendeu? É isso aí. Bom, já anotem aí a dica da Ana Carolina, então, para quem quiser entender um pouquinho mais como rola a questão das castas, essa questão de não deixar a mulher sair para trabalhar, de definir lá que skate é coisa de menino, não de menina, isso está totalmente atrelado com a ideia, né, de uma estrutura social patriarcal, da figura do homem provedor e da mulher aquela que fica em casa e cuida. Isso a gente não observa só na Índia, a gente observa em vários países do mundo. Professora, e o ruim é que no século XXI ainda tem pessoa que tipo, pensa desse jeito. Exemplo, tem muita criança. Exemplo, qual que é a função de uma boneca, né? É tipo meio que fingir que é um filho, né? Você tem que cuidar da boneca. E muita gente acha que, tipo, o homem tem que ter o carrinho porque ele vai dirigir, né? E homem dirige melhor que mulher, de acordo com a sociedade. E mulher tem que cuidar de casa, por isso que ela ganha, tipo, coisinha de cozinha e brinquedo, tipo, de boneca, filho, enfim. E, sei lá, eu fui uma criança que eu queria uma boneca, mas eu não tive. Então, sei lá. Isso é muito subjetivo, que nem a ideia. Você não pode dar um carrinho para uma menina, quer dizer, a menina nunca vai dirigir. Não Tipo, vai. professora, a minha sobrinha, minha irmã, ela tá. Minha sobrinha é criança, né, nenê? Aí minha irmã, tipo, deu já carrinho pra ela, boneca, aí ela tem, tipo, super-herói, ela, tipo, tem várias. Tudo que, tipo, a sociedade fala, isso aqui é de menino, isso aqui é de menina, ela, tipo, tem os dois. Porque, tipo, minha irmã tá ensinando, né? Que, tipo, não tem. Gente, é brinquedo, né? Não tem essa. Porque a criança brinca com o que tiver ali para ela brincar. É muito mais uma ideia de uma construção social mesmo. Isso é socialmente construído. E por isso que a gente ouve falar tanto da ideia do desconstruir as coisas, né? Então, tornar uma coisa natural que um menino brinque de boneca para aprender no futuro a cuidar dos seus filhos, e que uma menina brinque com o carrinho porque um dia ela vai aprender a dirigir também e pode ser uma super motorista, isso é uma coisa que a gente tem que começar a transformar em natural, não é verdade? Porque são coisas da vida. Muitas vezes as brincadeiras, elas reproduzem comportamentos que a gente vai desenvolver quando a gente for adulto. Eu acho que todo mundo tem que aprender a fazer de tudo um pouco, né? Que nem meninos. Meninos têm que aprender a cozinhar, não tem? Um dia vocês podem estar morando sozinhos, quem é que vai dar de comer para vocês? Vocês não souberem fritar um ovo e cozinhar um arroz, né? Então, é umas coisas assim que a gente precisava repensar, na verdade. Então, na sociedade indiana, agrava um pouquinho essa característica porque tem a questão das castas. Então, você tem toda a estrutura da sociedade patriarcal, que define bem o papel masculino e feminino na sociedade. Junto a isso, a gente tem a ideia das castas, né? De não poder ainda transitar entre os aspectos ali socioeconômicos. Tudo bem? Gente, já são 10h53. Eu vou. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou interromper por aqui. Tá tudo bem até o momento? Sim. Professora, e no filme ela fala que esse negócio de caça não é uma coisa implícita. Mas eles ainda trabalham com isso, porque é uma turista que ela chega e ela pergunta, tem uma hora que ela pergunta, vocês ainda têm esse negócio de casta? Aí ela, é uma coisa implícita, mas acontece, sei que tem. Eu acho que vai caminhando, Ana, para aquilo que a gente comentou, que nas áreas urbanas isso já está começando a cair por terra, mas quando você vai mais para o interior, esse sistema das castas ainda é muito presente, né? Então, justamente aquilo que a gente comentou semana passada, a ideia de que a sociedade está se transformando e talvez eles estão começando a entender que para fazer parte desse mundo moderno, vamos dizer assim, é preciso abrir mão de algumas coisas que já estavam colocadas na estrutura social. Talvez o esquema das castas seja uma dessas coisas que eles deveriam repensar, né? Gente, eu vou interromper a gravação, então, para fazer chamada aqui rapidão.